Boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo Ramone e eu estou aqui para representar o grupo 2 na primeira semana do trabalho de Controle 2. Dessa vez eu sou porta-voz. Bom, vamos lá. Dessa vez a gente vai responder aqui as questões D e E do nosso PDF, certo? E na questão D, ele pede as simulações para os modelos não lineares do tanque 1 e do tanque 2 em malha aberta, certo? Lembrando que as funções não lineares do tanque 1 e do tanque 2 são, respectivamente, essa daqui, em que a derivada do tanque 1 ela depende de Kp e da tensão, assim como das áreas, e a do tanque 2 ele vai depender, ao invés de Kp e da tensão, ele vai depender da altura do L1 e também das áreas, certo? Então, partindo para a parte computacional, eu peguei uma parte do código do pessoal que resolveu isso na semana de resolução de questões. Então, eu me baseei a partir daquele momento de troca de informações e o meu código ele está praticamente igual. Vou dar uma explicada aqui. Primeiro, a gente define os parâmetros de aerossistema, como as constantes, o VP que a gente achou, que é a tensão de entrada da bomba, a observação da gravidade, as áreas e etc. Em seguida, a gente define uma função que ela vai basicamente calcular as nossas EDOs, né? Essa parte aqui do clipe, ele está apenas definindo valores de limite, certo? Isso aqui é apenas uma questão computacional. Ele define valores de limite para as nossas EDOs. E aqui ele vai basicamente fazer o cálculo. Aqui nessa linha 25, ele faz o cálculo da EDO de L1 e ali aqui na linha 26 ele faz o cálculo da EDO de L2, certo? E com isso, essa função ela vai retornar os dois resultados. Para que a gente consiga simular um sistema não linear em Python, a gente precisa utilizar essa função aqui, que é nonlinear system do módulo de controle. Só que esse módulo de controle, ele exige algumas coisas. Ele exige os parâmetros do tanque. Então aqui eu estou definindo como os parâmetros do tanque a área e também o diâmetro, a área total do tanque e o diâmetro de saída dos tanques. Eu estou definindo um input, certo? Que é um degrau. E eu estou definindo uma saída, que é uma altura, assim como o nome. E o principal fator seria também as funções de atualização e de saída. Essas funções de atualização são elas que vão definir os valores do nosso sistema. Então, aqui ele basicamente chama aquela função de cálculo, certo? Aqui ele armazena os valores de L1 e aqui ele armazena os valores de L2. E as funções de saída, elas que vão retornar um valor para a gente, certo? Então aqui eles basicamente só retornam um valor. Essas funções elas são necessárias para que a gente consiga utilizar essa função aqui de sistema não linear. Então, é por isso que elas estão no código. Aqui eu defino algumas coisas como o tempo e o nosso próprio degrau unitário, certo? O nosso degrau unitário ele tem o tamanho do tempo, e o nosso tempo ele vai de 0 a 120 com mil, mil partes de tempo, digamos assim, né? São 1000 amostragens. E aqui eu basicamente estou recuperando o tempo e a altura, né? Que seria as saídas do nosso sistema. Quando eu coloco aqui para simular, a gente pode ver que a saída do sistema ela é basicamente essa daqui. Ela é muito parecida com a saída do sistema em malha aberta e também em malha fechada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ter aqui como base o sistema 1 em malha aberta com a função transferência. Quando a gente coloca aqui e coloca para simular, podemos perceber que o comportamento dele é basicamente igual, certo? Além disso, se nós colocarmos em malha fechada, ele vai apresentar o mesmo comportamento
apenas com um erro agregado, certo? Pronto. Então, agora que a gente viu a simulação dos dois tanques no modelo não linear em malha aberta, a gente pode partir para a questão E. A questão E, ela pede para simular os modelos não lineares dos dois tanques em malha fechada com o controlador PI. Nosso grupo ele não conseguiu fazer essa simulação de forma correta. Então, nós decidimos apenas colocar aqui o função de transferência em malha fechada com o controlador PI ao invés dos modelos não lineares. Nós não conseguimos simular e calcular os parâmetros do PI de forma satisfatória. Então, para isso, a gente pegou as funções de transferência de cada sistema. Aqui eu vou mostrar primeiro do Tank 1. Nós colocamos um bloco de PI, aqui, certo? De PID, aliás, mas zeramos o valor derivativo, deixamos o proporcional em 1, e aqui estamos atribuindo qualquer valor integral. Esse valor integrativo ele deve ser capaz de zerar o erro do nosso sistema. Se a gente simular aqui, nós percebemos que ele zera o erro do sistema, mas ele deixa o sistema mais oscilatório. E é isso que nós percebemos devido à teoria que foi dada em sala. Quanto maior o ganho integrativo, ele deixa o sistema mais oscilatório. Então, se a gente colocar aqui 0,30, por exemplo, e simularmos, a gente vai ver que o sistema ele ficou mais oscilatório. Aqui ele está apresentando até um valor de undershoot, certo? Então esse aqui é o sistema do Tank 1 com um PI agregado, certo? E aqui a gente vai mostrar o sistema do Tank 2 com um PI agregado. Novamente aqui zeramos o valor derivativo e adicionamos um valor integrativo. Então, se a gente mostrar, ele oscila bastante, mas no final ele chega a um valor de estabilidade bom. E se a gente aumentar ou então diminuir, nós vamos acabar diminuindo. Se a gente diminuir, a gente vai acabar aumentando o erro. E se a gente aumentar, a gente vai acabar aumentando a oscilação do sistema. Aqui a gente aumentou o erro. E se a gente aumentar aqui, ele estava em 0,3 inicialmente. Se a gente colocar em 0,5, por exemplo, ele vai ficar bem mais instável. Pronto. Era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Eu espero que, apesar de não conseguir simular o sistema não linear, tenha sido satisfatório essa parte do PI e nos vemos em sala de aula. Até mais, pessoal.